Após o término da Segunda Guerra Mundial em 1945, muitos membros do Partido Nazista e colaboradores do regime nazista enfrentaram uma série de consequências e julgamentos pelos seus crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Neste vídeo, vamos abordar o que aconteceu com alguns dos mais notórios criminosos nazistas e nos principais eventos que ocorreram durante e após o fim da guerra. Bem-vindo ao canal Daniel. Se gostar do vídeo, deixe seu like, curta, compartilhe e considere inscrever-se no canal para mais vídeos como este. E vamos para mais um vídeo misterioso do nosso canal. O mais famoso julgamento de nazistas ocorreu em Nuremberg, na Alemanha, entre 1945 e 1946. O Tribunal Militar Internacional de Nuremberg processou 24 líderes nazistas de alto escalão, incluindo Hermann Göring, Rudolf Hess, von Ribbentrop e Albert Speer. Esses julgamentos foram conduzidos por um tribunal internacional composto pelos aliados, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, e estabeleceram uma nova base legal para a responsabilidade criminal individual em casos de crimes contra a humanidade. 10 dos réus foram condenados à morte por enforcamento, incluindo Göring, que cometeu suicídio antes da execução. Outros foram condenados a penas de prisão, enquanto alguns foram absolvidos. Além disso, os julgamentos de Nuremberg estabeleceram os princípios fundamentais do direito internacional humanitário, enfatizando que estar seguindo ordens superiores não era uma desculpa aceitável para a participação em crimes de guerra. Além dos julgamentos de Nuremberg, houve uma série de outros processos contra nazistas e colaboradores em diferentes países. Os aliados realizaram diversos julgamentos em suas zonas de ocupação na Alemanha. Por exemplo, os Estados Unidos realizaram o julgamento de Dachau, que processou criminosos nazistas de médio e baixo escalão. Além disso, houve julgamentos em países como França, Reino Unido, União Soviética e até mesmo na Alemanha Ocidental e Oriental, nas décadas seguintes à guerra. Esses julgamentos buscavam responsabilizar os criminosos de guerra nazistas por seus atos. Após a derrota do Terceiro Reich, muitos nazistas tentaram escapar da justiça e se esconder. Alguns se infiltraram em operações de fuga organizadas por grupos nazistas, como a famosa Rota das Ratazanas. Outros buscaram refúgio em países estrangeiros, onde esperavam escapar da extradição e reconstruir suas vidas. Entre os nazistas mais notórios que conseguiram fugir, podemos citar Adolf Eichmann, um dos principais responsáveis pela organização logística do Holocausto, que conseguiu chegar à Argentina e foi capturado pelo Serviço Secreto Israelense na década de 60. Outro exemplo é Joseph Mengele, médico nazista conhecido como Anjo da Morte, que fugiu para a América do Sul e viveu no Brasil até sua morte em 1979. Após a guerra, os aliados implementaram programas de desnazificação na Alemanha, com o objetivo de remover a influência do nazismo na sociedade alemã e punir aqueles que tinham sido membros do Partido Nazista. A desnazificação envolveu a realização de questionários e entrevistas para determinar o nível de envolvimento dos indivíduos com o regime nazista. Esses questionários classificavam as pessoas em diferentes categorias, como culpado principal, culpado ou isento de culpa. Aqueles que eram considerados culpados poderiam enfrentar uma variedade de penalidades, incluindo a perda de empregos, restrições de viagens e outras consequências sociais. No entanto, a implementação efetiva da desnazificação na Alemanha foi difícil e controversa. Muitos nazistas de menor escalão conseguiram evitar punições e até mesmo reintegrar-se à vida política e profissional. Além disso, a Guerra Fria e a ameaça representada pela União Soviética fizeram com que os aliados se concentrassem mais na reconstrução e na criação de uma Alemanha Ocidental estável, levando a uma certa tolerância em relação aos antigos nazistas. Após a guerra,
muitos cientistas nazistas envolvidos em pesquisas e desenvolvimento tecnológico foram recrutados por diferentes países, principalmente pelos Estados Unidos e União Soviética. Esses cientistas trabalharam em projetos militares, programas espaciais e pesquisas científicas avançadas. O exemplo mais conhecido é a Operação Paperclip, no qual os Estados Unidos recrutaram cientistas alemães, incluindo ex-membros da equipe de foguetes de Wernher von Braun, para trabalhar na Agência Espacial Americana, a NASA. Esses cientistas foram considerados ativos valiosos e suas contribuições foram vistas como fundamentais para o avanço científico e tecnológico desses países. No entanto, a contratação desses cientistas gerou controvérsias éticas e levantou questões sobre a responsabilidade moral por seus crimes passados. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, vários membros proeminentes do Terceiro Reich foram presos, julgados e condenados por seus crimes. Veremos agora alguns dos principais líderes nazistas e as penas aplicadas a eles durante os julgamentos de Nuremberg. Hermann Göring. Foi condenado à morte por enforcamento, mas cometeu suicídio na prisão um dia antes de sua execução. Rudolf Hess. Recebeu prisão perpétua, que cumpriu na prisão de Spandau, em Berlim. Ele permaneceu preso até cometer suicídio em 1987. Joachim von Ribbentrop. Foi condenado à morte por enforcamento. Albert Speer. Recebeu uma sentença de 20 anos de prisão. Ele foi libertado da prisão em 66 e se tornou um escritor prolífico sobre sua participação no regime nazista. Karl Dönitz. Foi condenado a 10 anos de prisão. Após cumprir a pena, foi liberado em 1956. Erich Raeder. Recebeu uma sentença de prisão perpétua, mas foi liberado em 55 por motivos de saúde. Wilhelm Keitel. Foi condenado à morte por enforcamento. Alfred Jodl. Recebeu a sentença de morte por enforcamento. Esses são apenas alguns exemplos dos principais líderes nazistas julgados em Nuremberg. Além desses, outros indivíduos importantes foram condenados ou absolvidos durante os julgamentos. É importante ressaltar que alguns nazistas de menor escalão também foram julgados e condenados em diferentes tribunais nacionais e militares após a guerra. Essas sentenças refletem a gravidade dos crimes cometidos pelos líderes nazistas e a intenção de responsabilizá-los por suas ações durante o regime.